Fala galera, aqui é o professor Luiz. Nós estamos iniciando a nossa nona aula de filosofia do segundo ano do ensino médio e o tema da nossa aula é filosofia e as relações de gênero, né? Nós vamos falar de uma filósofa contemporânea, né, estadunidense chamada Judith Butler, né? E a Judith Butler, ela é um expoente do feminismo, né? É um expoente do feminismo e a gente vai tentar abordar algumas questões importantes que ela aponta no pensamento dela. O que ela começa falando? Que as relações de gêneros elas são associadas sempre às forças produtivas ou ao mundo do trabalho. Então, ser homem ou ser mulher está associado ao papel que ele desempenha na sociedade relacionado ao trabalho, né? E é claro que automaticamente relacionado ao trabalho, nós vamos estar falando aí da sua ação social. Então, vamos pensar da seguinte maneira: ser homem ou mulher está muito mais associado ao papel que eu vou desempenhar socialmente de acordo com o trabalho que eu vou executar, do que literalmente associado à ideia que nós chamamos aí biologicamente de sexo masculino e feminino. Para a gente abrir essas discussões, é importante a gente ter três coisas em mente: gênero, sexo e sexualidade são coisas distintas, tá? Isso é para a gente tentar entender mais profundamente o pensamento da Judith Butler, é importante a gente ter isso em mente, que gênero não é a mesma coisa que sexo e nem é a mesma coisa que sexualidade. Só para a gente passar rapidamente, o Freud é um pensador aí do final do século XIX, começo do século XX, que ele vai apontar que a sexualidade é um tabu tão grande que é um problema o ser humano discutir esse fato, né? E, inclusive, ele é o primeiro na história do conhecimento a reconhecer a sexualidade como uma coisa importante para o ser humano. Mas isso está muito associado à questão da intimidade das pessoas e as pessoas acabam enxergando isso como tabu. Não é o foco da nossa aula, só estou apontando isso. A discussão de gênero vai definir o seguinte, que o que é homem e o que é mulher. Quando a gente fala de sexo biológico, a gente vai entender o que é o macho, o que é a fêmea, ou o que nós falamos de masculino e feminino. É importante a gente ter essa noção, por quê? Porque cada homem e cada mulher, socialmente falando, ele vai desempenhar a sua função social dita para a sua identidade de gênero. Então a Judith Butler vai falar o seguinte, que a partir do momento que você nasce, o senso comum define, o senso comum é o que as pessoas pensam corriqueiramente, de que sexo biológico é a mesma coisa que gênero. Então, se eu nasci no sexo biológico masculino, automaticamente o senso comum acredita que você é do gênero masculino. O que isso significa? Que você vai ser homem e por isso você vai ter que vivenciar todas, digamos assim, as regras distintas para o universo masculino. Se você nasce do sexo biológico feminino, automaticamente você vai ser direcionada como do gênero mulher, né, do gênero feminino, e a partir de aí então você vai desenvolver todo o universo de comportamento relacionado ao universo feminino. É tão sério que quando a criança nasce, o menino já recebe as roupinhas azuis, já se pinta o quarto e ele já ganha brinquedos de menino do universo masculino, para que ele possa ser treinado a desempenhar as funções de trabalho relacionadas ao universo masculino. Da mesma forma, a mulher, né? Ela já vai receber as roupas rosas, ela já vai ganhar as bonecas para ela desempenhar o papel social direcionado ao universo do gênero feminino, que é a capacidade de se tornar mãe, etc, etc. Então, olha que interessante. O pensamento da Judith Butler, ela vai tentar apontar, por isso a gente tem que ter essa clareza de que o ser homem ou mulher
está muito mais associado ao trabalho que eu vou desempenhar socialmente. É óbvio que ela é uma atora contemporânea, ela advém das críticas dos frankfurtianos, né, que é essa questão que a gente já vem discutindo nas aulas sobre coisificação do ser humano, de transformar tudo em utilidade. O ser humano vai desenvolver seu papel para o trabalho e na hora vaga ele vai estar consumindo aquilo que ele produz. Então é mais ou menos isso que funciona. O gênero é uma maneira da gente desempenhar uma função social e ao mesmo tempo a gente consumir o universo no qual a gente está inserido. Por que é importante a gente perceber isso? É importante a gente perceber isso porque você vai lidar com um grande problema quando a pessoa não se encaixa dentro do padrão que é determinado pela sociedade, né? Senso comum. Então a pessoa vai sofrer muitos preconceitos. E esses preconceitos vão gerar um trabalho informal futuro. Vou dar um exemplo. Então assim, ó, você consegue imaginar, por exemplo, um homem que é travestido de mulher trabalhando de pedreiro? Você não consegue imaginar isso, porque o trabalho de pedreiro tem certa virilidade relacionada ao universo masculino. Significa que uma mulher não pode ser pedreiro? Não. Mas nós fomos treinados para que quem vai desempenhar esse papel seja o homem. Da mesma forma, a mulher também. Então, o que vai ocorrer? Você vai ter funções que vão ser direcionadas à mulher e a gente vai ter várias questões. Vou dar um exemplo para você ver. Forças de trabalho, por exemplo. Então, olha para você ver como que os preconceitos eles vão ser gerados em cima disso. Se você tem um casal e o casal decidiu naturalmente de que o homem ganha mais ali e a mulher vai acabar cuidando dos filhos e ficando como a função de cuidar da casa, é de boa. E se acontece o contrário? E se o casal, no caso os dois trabalham, a mulher ganha mais e é decidido que o homem vai fazer o papel de cuidar das crianças e cuidar da casa, né? Você vai ter preconceito, né? Primeiro porque muitos vão dizer que o homem vive à custa da mulher, outros vão dizer que ele é sortudo porque a mulher faz tudo para ele e não precisa trabalhar. Vocês estão entendendo a questão? Como se o universo da casa não fosse o universo que também se dedica a trabalho, né? Então, só para a gente direcionar. Então, você vai ter um conflito gigantesco dos gêneros e automaticamente você vai gerar os preconceitos. Isso eu estou falando de situações que possam acontecer no cotidiano. Outra coisa importante que a gente tem que pensar, não só da pessoa que passa por uma mudança no sentido de comportamento que não é aceita naturalmente aí pela sociedade que impõe o senso comum, é a ideia de que quando você começa a refletir sobre o papel que a mulher desempenha social e o que ela ganha, por exemplo, para isso, você começa a perceber que há diferenças gigantescas e discrepantes entre a mulher e o homem. E isso é um grande problema também, porque você vai ter pessoas que vão defender que a mulher não precisa trabalhar, que o trabalho é um hobby, e aí você vai passar para a seguinte situação. A mulher ela vai ter que, além de trabalhar, ela vai ter que trabalhar fora, trabalhar dentro de casa, e o marido muitas vezes não vai ajudar. Né? Você tem, claro, casos de pessoas que dividem os afazeres domésticos também. Mas eu digo que, no geral, a gente passa por essas circunstâncias. E é importante a gente passar a refletir. Olha o trabalho da Judith Butler. O trabalho da Judith Butler, primeiro, é definir conceitualmente cada papel social para a gente entender em quais dinâmicas que vão acontecer os preconceitos e vão acontecer os ataques das relações sociais, e aí a gente pode combatê-los, tendo mais clareza das coisas. Então eu, como sujeito pensador, assim como vocês, devemos entender como funcionam essas relações de forças de trabalho e como os universos
de gênero, eles vão estar inteiramente ligados a isso para a gente poder combater as desigualdades que existem entre os gêneros, né? Vocês estão vendo? É muito mais profundo do que a gente simplesmente falar assim, ah, a mulher agora ela pode ter o direito disso ou daquilo, não sei o quê, e as pessoas terem uma visão totalmente desenfreada. Só porque é mulher, ela pode não ter o direito de escolher ser mãe ou não, porque ela tem o gênero reprodutor, o homem também tem. Qual que é a função do homem dentro desse processo? Se o homem socialmente tem responsabilidade de cuidar da casa, por que que quando se separa da mulher ele deixa de ter essa responsabilidade e muitas vezes não é cobrado por isso? Então são grandes questões que estão dentro do universo da discussão de gênero que vão ajudar a gente a refletir. Eu trouxe para vocês aqui o pensamento da Judite, que vai ajudar a gente a ter essa dimensão nova de que o gênero é muito mais uma discussão relacionada ao desempenho que nós vamos exercer e relacionado ao universo do trabalho, e aí você tem todos os preconceitos e divergências e desigualdades possíveis, né? Do que literalmente uma discussão simples de que é porque é homem, ou porque é mulher, ou porque é da sexualidade X, ou porque é do sexo Y. Vocês estão me entendendo? É muito mais profundo do que a gente imagina. Espero que você tenha curtido um pouco mais essa aula, né? Se você curtiu, dá um joinha, acessa aí as nossas próximas aulas aí, através do sininho, se inscreve no canal que vocês vão curtir bastante. Espero que vocês tenham curtido. Vejo vocês no futuro. Até mais.